Olá, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha neste momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso e pela web Rádio Nossa Mãe de Birité. Sou Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Doutorando em Teologia Bíblica pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Autor e escritor do livro A Misericórdia como Caminho de Salvação, que pode ser adquirido pela editora Dialética. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus dominical. Neste domingo celebramos a dedicação da Basílica do Latrão, a Catedral de Roma, a Igreja Mãe de todas as igrejas, a igreja da qual o Santo Padre o Papa preside a Diocese de Roma, bem como também preside toda a Santa Igreja. Ao celebrarmos esta festa, nós queremos celebrar a unidade de toda a Santa Igreja Católica. E as leituras desse dia nos colocarão diante do mistério do significado do templo de Deus. A primeira leitura são alguns versículos do capítulo 47 da profecia de Ezequiel, alguns versículos do capítulo 45 do Salmo. A segunda leitura alguns trechos, alguns versículos do capítulo 3 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, e o Evangelho, João, capítulo 2, versículo 13 a 22, que é a conhecida cena da purificação do Templo de Jerusalém. Vamos meditar com alegria a santa palavra de Deus. Pois, muito bem, na primeira leitura temos esse texto da profecia de Ezequiel, capítulo 43, o profeta Ezequiel, 47, melhor dizendo, o profeta Ezequiel se encontra-se exilado na Babilônia, o templo de Jerusalém fora destruído, e no exílio o profeta então ele tem uma visão da reconstrução do novo templo, e deste templo, do lado direito do templo, saindo uma fonte de água, que sai água abundante, e tudo o que esta água toca é curado e produz vida, de tal maneira que até esta água alcança o mar morto, e este mar se torna também fonte de vida, até com peixes, pescaria e por aí vai. Então, de posse desta imagem, que originalmente simbolizava a reconstrução do povo de Deus, exilado na Babilônia, ao redor do culto e do Templo de Jerusalém, de posse desta imagem, preste atenção no Evangelho, porque o Evangelho de João, além de várias imagens para expressar o sentido de quem é Jesus Cristo, uma imagem muito interessante que o Evangelho de João, uma teologia muito bela que o Evangelho de João utiliza para se referir a Jesus Cristo, é que Jesus é o templo, é o novo templo de Deus. Nesta cena, Jesus purifica o templo, expulsa os vendilhões do templo. Jesus acusa de terem feito da casa de Deus uma casa de comércio, mas o que mais importa aqui é o seguinte, no versículo 19 em diante, quando Jesus fala: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus pensam que se trata do templo de Jerusalém, mas o narrador explica: Jesus estava falando do templo de seu corpo. E depois os discípulos entenderam este significado após a ressurreição de Jesus. Então vamos lá, do ponto de vista pastoral, então saibamos, Jesus é absolutamente contra ao uso da religião para fontes comerciais ou fontes de enriquecimento. Primeira coisa. Segunda coisa, em todos os relatos desta purificação do templo, Jesus acusa os vendedores de pombas e vira a mesa dos vendedores de pombas. Por que exatamente esta mesa? Porque era, segundo o livro do Levítico, o sacrifício dos mais pobres. Logo, Jesus é contra a exploração religiosa dos mais pobres. Se Jesus voltasse hoje e visse o que um tanto de igrejas, sobretudo pentecostais, mas também algumas igrejas católicas, têm feito, não sei que postura que Jesus teria, porque existe de fato ainda hoje, infelizmente,
a exploração, a manipulação religiosa dos mais pobres. Mas aqui, de posse dessa ideia pastoral, agora vamos para a ideia teológica mais bonita. Para João, Jesus é o novo templo. Está no prólogo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo habitar é traduzido literalmente por tabernacular. Ou seja, Jesus, o Verbo montou seu tabernáculo, a sua tenda entre nós. Nos recorda o livro do Êxodo, onde as tábuas da lei, a arca da aliança ficava dentro do tabernáculo, aquele templozinho, aquela tenda provisória. Ok? Então a imagem de que Jesus é essa nova tenda. Depois, lá na cruz, quando Jesus é crucificado, de posse dessa informação que Jesus é o novo templo, João é o único que vai dizer que do lado direito de Jesus saiu sangue e água. Sangue e água. E aqui são duas ideias muito importantes, porque a primeira imagem é justamente a da primeira leitura. Do lado direito do templo sai uma fonte de água viva que cura, salva e liberta a todos aqueles que dela forem tocados. Primeira coisa. Segunda coisa, todo judeu no século I entenderia essa imagem do sangue e água saindo do lado direito do templo como uma referência a Jesus enquanto novo templo. Por quê? Porque nas celebrações da Páscoa, onde se sacrificavam milhares e milhares de cordeiros no templo de Jerusalém, do lado direito do templo, assim nos dizem as fontes judaicas, assim nos dizem também Flávio Josefo, historiador da época, do lado direito do templo de Jerusalém, para escorrer todo o sangue do templo de Jerusalém, desses milhares e milhares de sacrifícios. Então, se tinha uma fonte de fato dentro do templo, e do lado direito saía um rio de água e sangue, sangue e água do lado direito, né? Então nós temos tanto a teologia quanto o dado arqueológico que faz entender, portanto, Jesus, essa teologia joanina que mostra Jesus como o novo templo onde Deus habita. Então Jesus para nós, para o Evangelho de João, é este templo no qual Deus verdadeiramente habita, né? Que coisa linda, né? Ou seja, Deus não habita mais os templos de pedra, mas Deus habitou Jesus. Deus é Jesus. Que coisa linda. E ele, ao enviar-nos o Espírito Santo, vejam só, segunda leitura, nos transformou também em templos de Deus, né? Porque, olha lá, versículo 16. Acaso não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Jesus, sendo o templo no qual Deus habita, após a sua ressurreição, enviou sobre nós o Espírito Santo, que é o seu próprio Espírito, o Espírito de Cristo, de tal maneira que cada um de nós é também templo de Deus. Templo de Deus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa saber disso. Que Deus habita o nosso coração, Deus habita a nossa vida, Deus habita a nossa existência, porque eu sou um templo de Deus. Eu sou um templo sagrado. Deus habita em mim pelo Espírito Santo que me foi dado no dia do meu batismo. Que coisa linda e maravilhosa. Por isso que é uma contradição quando a gente vê na comunidade cristã as pessoas tendo tanto zelo, tanto cuidado pelas coisas do templo, pelo altar, cálice, ambão, pelas coisas da igreja, mas tendo zelo nenhum pelas pessoas que são muito mais sagradas, muito mais valiosas, porque as pessoas são verdadeiros templos de Deus, onde Deus habita. Onde Deus habita. Isso graças à ressurreição de Jesus, graças ao ressuscitado que soprou sobre nós o seu próprio Espírito, fazendo de cada um de nós uma inabitação do próprio Deus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então, o templo de pedra é importante? É, porque serve como espaço de reunião para que a comunidade possa juntas, adorar a Deus. Mas, em hipótese alguma,
o templo é mais importante do que as pessoas, porque cada pessoa é um templo sagrado onde o próprio Deus habita e por isso deve ser tratada com todo amor, com todo carinho, com todo respeito. Peçamos ao Senhor, portanto, que conceda a nós esta graça de reconhecer cada pessoa como um templo sagrado, uma habitação de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso e à Web Rádio Nossa Mãe de Ibirité e a você, querido rádio ouvinte internauta, pela sua audiência. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.